Meus heróis fardados, vamos agora iniciar o capítulo da administração pública no Estado de São Paulo. Importante mencionar que quando nós falamos da administração pública na Constituição Bandeirante, muitos dos comandos que aqui estão, eles estão presentes também na Constituição Federal. Então, parece que você já viu algo em algum lugar daquilo que nós estudaremos a partir de agora. Realmente você já viu. Vários dos comandos aqui presentes, como eu disse, já estavam na matriz constitucional federal, tá? A começar pelo artigo 111, que nós temos aqui os princípios da administração pública no Estado de São Paulo. Quais são esses princípios aí? Ora, se lá na Constituição Federal, no artigo 37, caput, nós temos os princípios explícitos da administração pública federal, como o LIMP, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui nós teremos também o mesmo LIMP, porém mais firme, né? Até coloco uma mnemônica aqui embaixo, do firme. O que é o firme? O firme é o complemento dos princípios que já estão presentes na Constituição Federal, que foram reproduzidos por simetria aqui na Constituição Estadual, e vem a agregar. Ou seja, além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, presentes lá e aqui, também tem o firme, a finalidade, o interesse público, a razoabilidade e a motivação. São em princípios explícitos da administração pública do Estado de São Paulo. E o que os diferencia, o firme, em complemento a maior, dos princípios presentes no artigo 37 caput da Constituição Federal. No artigo 111 alfa, ele traz a vedação à nomeação para alguns cargos especiais no Estado, quando o agente público, ou quando a pessoa, na verdade, eleita para aqueles cargos, esteja inelegível. Então, eu não posso nomear alguém que esteja inelegível, ou seja, maculado pela lei da ficha limpa, alguém que já tem o nome presente na lei da ficha limpa, para esses cargos. Quais são esses cargos? Então, assim, é vedada a nomeação para o secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Estado, procurador-geral de Justiça, diretores, superintendentes, delegado-geral, defensor público-geral, reitores, cargos de livre provimento dos poderes. Aqui, eu não posso nomeá-los quando estejam ou se enquadrarem em condições de inelegibilidade. Se eles forem inelegíveis, eu não posso nomear para tais cargos. Já caiu uma vez isso já, tá? Nunca mais caiu. Desde depois da modificação, da inclusão do artigo 111 alfa, caiu uma única vez para concurso do Estado de São Paulo, nunca mais caiu. Mas é bom nós ficarmos antenados. No artigo 112, ele traz um comando interessantíssimo. Por quê? Porque ele fala que todas as leis e atos administrativos externos, e anote aí, atos e leis de alcance externo. Então, quanto ao alcance do ato administrativo, ele é externo ou é interno. Então, todo ato, toda lei que tiver um alcance, que eu tiver que alcançar o público com aquela publicação daquele ato externamente, eles deverão ser publicados em diário oficial, ou seja, em DOI, em Diário Oficial do Estado, ou no órgão oficial, para que produzam seus efeitos regulares. Se não houver essa publicação em diário oficial, é nulo. É nulo o ato administrativo. Então, toda lei e ato administrativo externo, ou seja, de alcance externo, ele deverá ser publicado em diário oficial para que produzam seus regulares efeitos, tá? E essa publicação ele pode ser resumida. Exemplo, eu como advogado hoje, especializado em direito penal, em direito policial militar, quando patrocino causas dos policiais militares, como é que eles se conversam comigo, os presidentes de processo, presidentes de procedimentos? Como é que eles se conversam? Publicando em DOI, publicando em Diário Oficial do Estado, tá? Então pode ser publicado de forma resumida, não precisa ser publicada a decisão na íntegra, de 2 páginas. Intime-se o defensor público, Victor Paulo de Matos, a tomar conhecimento do despacho prolatado das folhas tais. Tranquilo. Agora, não poderá ser publicado de forma resumida quando o ato for normativo. Se o ato for normativo, ou seja, estiver normatizando, disciplinando, regulando algo, numa forma de regulamentação mesmo, esse ato não pode ser publicado de forma resumida, ainda que seja um ato administrativo. Por quê? Porque tem que ser publicado na íntegra, por força de disposição constitucional. O que é assim publicado na íntegra? Exemplo, existe uma portaria, uma diretriz da Polícia Militar que regula a participação de policiais militares nas redes sociais. Ora, regula a participação de policiais militares nas redes sociais só da ativa ou os inativos? Se fosse só o pessoal da ativa, eu poderia publicar muito bem em boletim geral. Não precisa publicar em diário oficial. Mas, como eu quero alcançar policiais inativos, o alcance é externo à polícia,
e esses policiais já romperam um vínculo administrativo com a Polícia Militar, o que eu faço? Eu publico em Diário Oficial e publico na íntegra. Tá? Então, todo ato administrativo que tiver alcance externo deverá ser publicado em DOI, tá? E deverá ser publicado na íntegra, de forma não resumida. Agora, se não for um ato normativo, algo que normatize algo, que discipline algo, eu posso publicar de forma resumida, tá bom? Legal. O artigo 113, ele traz aí também, aproveitando que ele já apareceu na tela, ele traz aí que a lei vai fixar prazos para a prática de atos, estabelecer prazos para o recurso também. Então, isso é intuitivo. Ora, a lei, pega aí, por exemplo, a lei de acesso à informação. Ela trabalha com prazos, quando alguém pede uma informação perante a Justiça Militar, né? Então, ela trabalha com prazo para a prática de atos e para os recursos. Vamos pegar como exemplo aqui, já dando um briefing lá da lei de acesso. Toda vez que eu quiser pedir uma informação à administração, ora, a administração tem um prazo para me entregar essa informação. Qual que é? De imediato. A administração tem um prazo de imediato. Eu pedi a informação, essa informação está disponível, a administração ela tem que entregar de imediato. Tá? Ah, não está disponível. Está arquivada em bancos de dados públicos lá no interior ou no Arquivo Geral do Estado. Então ela tem o prazo de 20, prorrogáveis por mais 10. 20 dias, prorrogáveis por mais 10, devidamente justificáveis. Então, a lei vai estabelecer os prazos para a prática de atos, né? Estabelecer recursos. Por exemplo, eu peço uma informação, a administração deve entregar de imediato, porque a informação está disponível, ou, num prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, caso não esteja disponível a informação. Ela me nega a informação. Eu tenho um prazo de 10 dias para recorrer. E ela, a administração que foi recorrida, tem o prazo de 5 para apreciar. Guardem isso. Eu, 10 para recorrer, a administração 5 para apreciar. Você guardou isso, caiu algum prazo na sua prova da lei de acesso, você matou a questão. Essa sistemática nossa aqui, ó, de já começar a dar um briefing lá da lei de acesso, buscar um pouquinho lá da lei de abuso de autoridade, da lei de improbidade administrativa, essa é a síntese do método 12.7. O método 12.7 vai pregar isso, essa transversalidade de informações e a otimização para você passar no concurso da Polícia Militar de São Paulo de forma eficiente. Tá? Então guardem. Qual que é o prazo para eu recorrer de algo que eu estou pedindo para a administração em termos de informações? 10 dias. Qual que é o prazo que ela tem para apreciar? 5 dias a partir do protocolo do meu recurso, tá bom? E o artigo 114 é um artigo maravilhoso por essência. Por quê? Porque até 2011, ou seja, até a edição da Lei 2.527 de 2011, que é a Lei de Acesso, nós aplicávamos no âmbito do Estado de São Paulo o artigo 114 em termos de prazo de resposta estatal para alguém que pedia uma informação para a administração. A leitura de outro verso. Se por acaso alguém batesse as portas da administração pedindo uma informação para ela, alguém falou, administração, eu quero uma certidão de atos, contratos, pareceres, decisões, sobre alguma informação interna da administração. A administração pública ela tinha 10 dias úteis para conceder essa informação. 10 dias úteis. Foi sempre assim, desde a promulgação da Constituição em 89. A Constituição do Estado de São Paulo, em 89, promulgada, estabeleceu no artigo 114 que qualquer pessoa que batesse as portas dela, conforme preconiza o artigo 114, a administração ficaria obrigada a fornecer, no prazo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, pareceres e decisões. Todavia, esse prazo ele foi modificado com o advento da Lei 2.527, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, conforme nós observamos na próxima tela, ela trouxe lá no seu artigo 11 que a administração deve conceder o acesso imediato, porque hoje está tudo informatizado. Ainda que não estivesse a informação presente em material físico, a administração deve conceder de imediato. Agora, não sendo possível conceder de imediato, porque a informação não está disponível, a administração tem um prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, conforme traz a própria lei de acesso, e esse positivo que você está enxergando na tela é o artigo 11 da lei de acesso. Tá? Logicamente, esse prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10, essa prorrogação ela deve ser notoriamente justificada. Tá? Mas antes de advir esse prazo aí, nós só tínhamos o artigo 114. E o artigo 114 preconizava o seguinte, são 10 dias úteis. Aliás, abre-se uma aspas aqui, ou um parênteses. É o único prazo em dia útil que cai para você. Tá? 10 dias úteis para quem pede informação para a administração. E ela ficava obrigada a fornecer a qualquer pessoa, né, aqui cidadão, sob pena de responsabilidade. Tá? Nós falaremos sobre a responsabilidade do servidor público lá na frente, mas vamos focar agora só no prazo.
Olha lá, 10 dias úteis, tá bom? Isso se não fosse outro prazo fixado judicialmente. Porque uma vez que o prazo foi fixado judicialmente, nós devemos seguir o prazo veiculado pela autoridade judiciária. Se a autoridade judiciária colocou um prazo, é isso que nós vamos seguir. Se ela não colocou, são 10 dias úteis, tá bom? Isso já caiu já. Eu, por exemplo, quando eu era oficial superior e presidia processos regulares, CJ, né? Eu presidi, por exemplo, mais de, vou colocar aí uns 50 CJs, uns 400 CDs e PADs, né? Mais ou menos uns 700 inquéritos policiais militares, umas 1.200 sindicâncias. Nesses 25 anos que eu fiquei na corporação só na área jurídica, quando eu recebi uma determinação judicial, eu cumpri em face da Constituição. Né? Aí houve o advento da Lei 2.527, nós passamos a seguir a Lei 2.527, que trata do direito fundamental de acessar informações, já que trouxe o mesmo tratamento em lei específica, ou seja, aplica-se a lei específica nesse caso concreto, beleza? Legal. Nós vamos entrar agora no artigo 115, e o artigo 115 ele vai trazer muito daquilo que eu havia falado no começo, ou seja, ele vai reproduzir a Constituição Federal, trazendo aqui os contornos da legislação estadual, da Constituição Bandeirante, em termos de concurso. Nós vamos focar aqui, logicamente, não é uma aula de pós-graduação, nós vamos focar aqui no concurso, seja o concurso para soldado, cabo, sargento, principalmente Barro Branco e o CSTAPM, que pedem esses tópicos do edital. Então vamos focar aqui agora, tá? E muitos dos comandos aqui estão presentes no artigo 37. Vamos reproduzir aqui, vamos passar a passos largos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre aquilo que nós falamos já na Constituição Federal e fica a informação reiterada. Tá bom? E se você começou por aqui, por exemplo, os seus estudos, ao invés de começar pela Constituição Federal, já esgotamos por aqui já também. E quando você passar por lá, reitera a informação. E quanto mais você reitera, até o método 12.7 vai falar isso, quanto mais você reiterar a informação, mais você vai apreender a informação, ou seja, torná-la presa a você. Tá? Isso é o sinônimo de aprender. É buscar e aprender. Prender aquela informação. Beleza? Então vamos lá. Artigo 115. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive aquelas instituídas e mantidas pelo poder público, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros ou estrangeiros. Ora, pessoal, todos os empregos públicos no Brasil são acessíveis a brasileiros e estrangeiros na forma da lei. Tá? Todos os cargos que eu coloco em disputa cargo público, eu posso colocar o estrangeiro disputando ele na forma da lei, logicamente, e não vamos entrar nesse aspecto, mas em pé de igualdade com brasileiros. Existem alguns cargos que eles não são acessíveis a brasileiros. Os cargos de brasileiros natos, que estão lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Né? Nós temos até uma mnemônica sobre isso, eu vou colocar na lousa daqui a pouco a mnemônica, que é o mp3.com. O mp3.com, né, é a mnemônica que nós usamos para definir aqueles cargos que são brasileiros natos. Só filhos de brasileiros, ou brasileiros nascerem em solo pátrio e outros aspectos para considerar-se brasileiro, é que podem disputar tais cargos ou ascender a tais cargos. Por exemplo, o MP3, ministros do STF, que é o M, o P, presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, tá? E do STF. Então, ministro do STF, o mp3.com. Ministro do STF, o M, o P, os três presidentes da República, Câmara e Senado, né? Os três presidentes. .com, o C, carreiras diplomáticas, também brasileiros natos. O O do com, oficiais das Forças Armadas, só das Forças Armadas, polícias militares não. E o M, ministro da Defesa, tá? Por que esses são exclusivos de brasileiros natos? Porque eles trabalham na linha sucessória ao presidente da República, envolve aí a soberania, ou coloca em xeque, a soberania do Estado brasileiro. E por conta disso, só podem ser preenchidos por brasileiros natos. Beleza? Legal. Então, dito isso, vamos lá para a investidura. Olha só, nós vamos colocar isso na lousa também, né? É um tópico que nós vamos para a lousa. Eu vou falar aqui e nós vamos para a lousa lá, tá bom? E eu vou colocar essa aula, logicamente, depois de mencionar isso. A investidura de cargo e emprego público depende da aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, ressalvadas nomeações para cargos em comissões, declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Eu tenho que analisar esse concurso esse tópico da investidura, juntamente com o inciso presente no inciso 5 aqui do artigo 115, tá bom? Então, ao findar o inciso 5, eu vou para a lousa. Explicamos e retornamos aqui no inciso 6, tá bom? Então, vamos voltar para lá.
A investidura de cargo. O que é investidura? É a forma como eu vou vestir um agente, uma pessoa civil normal, de um cargo público. Investidura, eu vou investir de um cargo público, tá? É de duas formas que caem para você. Eu tenho várias formas de investidura, mas que caem para você é o concurso e a nomeação. O concurso, pessoal, ele atende ao preceito do inciso 3. O que fala o concurso? O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, né? Não é de 2 anos, é de até 2 anos. E será um concurso de provas ou de provas e títulos, tá? Um concurso de provas ou provas e títulos. Esse prazo de até 2 anos, ele pode ser prorrogável uma única vez, tá? Nós vamos fazer isso na luz também, logo após aqui. Mas uma única vez pelo mesmo prazo de validade. Exemplo, se até 2 anos, eu posso dar um prazo de validade de 3 meses para o concurso, de 6 meses, de 1 ano, como é, por exemplo, no CFO, no Barro Branco, 1 ano e 8 meses, então 18 meses. Eu posso prorrogar por uma única vez pelo mesmo prazo de validade. 18 meses, 6 meses, 1 mês, né? 1 ano. Então depende muito do prazo de validade para eu saber a prorrogação. Então a prorrogação é só uma única vez e pelo mesmo período do prazo de validade, tá bom? E o candidato aprovado nesse concurso, ele está sujeito, ele tem o direito de invocar o princípio da não preterição. O que é o princípio da não preterição? O candidato aprovado no concurso, ele será chamado com prioridade sobre os aprovados nos outros concursos de mesma natureza e naqueles que teve uma pior classificação em relação a ele. Por exemplo, eu tenho um concurso A aberto para o CFO e depois eu abro um concurso B também embaixo. Concomitantemente, ou eu abro um concurso para soldado, depois eu abro um concurso B para soldado. Os aprovados no concurso A serão chamados como prioridade sobre os aprovados no concurso B. E os aprovados e os primeiros colocados e com melhor classificação no concurso A serão chamados primeiro, de forma prioritária, sobre os aprovados com menor grau de nota intelectual, né, no mesmo concurso. Isso é o princípio da não preterição. Os aprovados no primeiro concurso serão chamados com prioridade nos aprovados em relação aos aprovados no segundo concurso, de forma que os aprovados no segundo concurso não podem preterir os aprovados no primeiro concurso ou aqueles que estejam em melhor classificação. Tudo bem? Legal? Maravilha. E aí vai falar aqui no inciso 4 sobre isso, né? Do princípio da não preterição também. E o inciso 5, ele fala justamente o que nós vamos materializar na lousa agora, que é as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos comissionados por servidores de carreira destinam-se apenas a atribuições de chefia, assessoramento e direção. Beleza? Maravilha? Vamos para a lousa? Então vamos para a lousa, a gente explica isso aqui e volta no inciso 6.